Tudo bem? Fico feliz de vocês estarem aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo de nosso projeto de extensão, que trabalha basicamente divulgação de temas contemporâneos, de temas interessantes, curiosos e até um pouco inusitados em relação à EJA. Nos nossos dois primeiros vídeos, nós fomos atrás de mecanismos que existem nos Estados Unidos e esses mecanismos nós analisamos, tentamos analisar da melhor maneira possível para a partir daí ver o que é que poderia ser trazido para o Brasil. E isso foi apresentado nos dois primeiros vídeos e agora o nosso terceiro vídeo ele quer mostrar o que existe, que em tese deveria ser de mais avançado na educação de jovens e adultos aqui no Brasil, que seria justamente o Ressaber. O Ressaber, ele é o programa de certificação instituído pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, ainda durante o governo Bolsonaro. Alguns educadores progressistas, eles chegaram à conclusão de que o nosso programa de certificação anterior, o Certifique, ele era excessivamente burocrático e ele já tinha passado por reformas para ficar menos burocrático, mas mesmo assim ele era muito burocrático e eles propuseram o Ressaber. Ressaber, ele tirou assim, alguns excessos do Certifique, mas nós vamos analisar ainda com mais cuidado, com mais calma, algumas características do Ressaber e depois a gente vai comentar o que é que existe de certificação na rede federal. Então, o Ressaber, ele visa que o que as pessoas aprenderam fora do ambiente escolar possa ser analisado e possa ser certificado, eventualmente até diplomado. Ele também vai tentar ajudar ali na continuidade dos estudos. Então, ele vai ter algumas vantagens também para a população, o Ressaber. E, de repente, imagina que alguém precisa de uma certificação que está sendo exigida. No lugar de fazer o curso, ela pode eventualmente ser preparada dentro do contexto do Ressaber e no final receber essa certificação. Então, para participar, precisa ter mais de 18 anos. Cada processo de certificação vai exigir uma escolaridade. A pessoa pode estar empregada ou não. E foi feito também um edital. Esse edital ele chamava instituições para receber um treinamento para poderem participar do Ressaber e criarem ali também a regulamentação do Ressaber em suas instituições. Então, isso foi aqui de 2021 e algumas ações ainda estão sendo feitas até 2023, porque foram feitas 10 turmas. Aqui na instituição que eu trabalho, no Instituto Federal, foram mandados colegas para que eles pudessem ser os multiplicadores do Ressaber e eles conseguiram até fazer uma regulamentação do Ressaber para os cursos mais simples, para os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. O Instituto Federal do Ceará não se propôs ainda a preparar o Ressaber em outras possibilidades além da formação inicial e continuada de trabalhadores. Então, o Certifique ele criou até uma situação um pouco inusitada, porque foram ver no México e a França, a certificação de saberes, de competências já é muito forte, e quando eles chegaram no México, eles viram lá um programa de certificação de competências que a pessoa rapidinho fazia uma prova e se passasse ou não passasse, ela já sabia depois de 2h30. E o Certifique ele demora meses, demora anos, o Ressaberes também vai na mesma linha de demorar muito tempo. Então,
foi uma situação muito inusitada, muito pitoresca, isso que aconteceu. O Ressaberes, ele foi aprovado ainda dentro do governo Bolsonaro, porque tinha ali uma comunhão de interesses. O Weintraub, que foi ministro durante o governo Bolsonaro, ele tinha uma ideia de que ele precisava formar uma quantidade grande de técnicos e essa quantidade de técnicos ela seria atingida, dentre outras coisas, com a certificação de competências. E os professores de alguns institutos federais tinham interesse em melhorar ali aquela regulamentação do Certifique para que pudesse ele funcionar melhor. Então, teve interesses ali que se casaram, interesses republicanos, interesses corretos, não tem nada de errado, viu? Pelo amor de Deus, não tem nada de errado, e eles criaram o Ressaberes. O Ressaber tem uma meta de certificar 10 mil profissionais até dezembro de 2024. Eu não tenho esses números, mas certamente passa muito longe disso, tenho praticamente certeza que passa muito longe disso. E tem algumas outras metas também, capacitar 500 profissionais e algumas outras coisas aqui. Algumas outras metas que estão sendo feitas, basicamente preparação de professores. Esses professores, durante o curso, ele já tem como missão preparar a regulamentação de suas instituições e por aí vai, por aí caminha. Nisso, o programa está tendo algum sucesso. E agora nós vamos analisar exatamente a portaria que instituiu o Ressaber. Essa portaria, ela vai regulamentar, ela vai dizer o que é cada ponto, o que o Ressaber quer. Nós não vamos estudá-la em profundidade, porque vocês podem buscar na internet essa portaria. E algumas coisas até já foram faladas também. E o Ressaber, ele tem uma coisa bem interessante. O que é que ele faz? Ele pode preparar para os cursos de qualificação profissional, que seriam os cursos de extensão, os cursos de livre oferta, os cursos mais simples, mas ele também pode preparar técnicos de nível médio, diplomandos técnicos de nível médio, ele pode preparar os especialistas técnicos, essas pessoas, basicamente os cursos de pós-técnico também, eles podem fazer isso, e podem até preparar tecnólogos, similar ao que existe nos Estados Unidos, que a gente vinha estudando. Então, a legislação brasileira permitiria, pelo menos no papel, que tecnólogos pudessem ser formados, pudessem ser diplomados através de certificação. E olha como é interessante. O Ressaberes, ele permite também até que se diplome professores licenciados que vão trabalhar na educação profissional técnica de nível médio. Então, ele também permite isso. É claro que é interessante que as pessoas que façam esse processo de certificação, elas possam entrar no mercado e possam também elevar sua escolaridade. Então, também permite isso. E a partir de várias instituições, é possível que outros docentes possam ir se preparando e possam ser criados novos mecanismos de certificação profissional dentro do Ressaberes. Então, o notório saber, tão polêmico, que dizem que vai acabar com as licenciaturas, infelizmente isso não é verdade. Infelizmente isso não é verdade. Por quê? Porque quando se fala do notório saber para o ensino médio, o notório saber só permite que os professores recebam autorização para ensinar as disciplinas
profissionalizantes. Não tem notório saber para matemática, para português, para inglês, para história, geografia. Não tem. O notório saber é só para as disciplinas profissionalizantes. As mesmas disciplinas profissionalizantes que os professores das instituições que criticam o notório saber se recusam a ministrar. Por acaso você já viu aí alguma licenciatura voltada para a educação profissional? Vocês já viram? Não tem. Se não tem, infelizmente o poder público, o Estado, ele precisa sim criar mecanismos para regularizar a situação desses professores. Então é necessário isso, ok? Então o Ressaberes ele trabalha de uma forma gratuita, a certificação profissional ela é gratuita. Os participantes eles não pagam e não pode ter taxa nem para a certificação, nem para a emissão do diploma, nem para nada disso. Então, o Ressaber, ele vai desde o MEC, por meio da secretaria própria, que trabalha com a educação profissional, outros órgãos de outros sistemas de ensino também podem trabalhar com Ressaber, e no final vão ter as unidades certificadoras, basicamente seriam as escolas que fariam o processo de certificação. Se as escolas militares quiserem participar do Ressaber, não são proibidas, elas podem participar, são bem-vindas também. Então, o MEC basicamente ele vai servir como órgão regulador, outros órgãos do sistema de ensino também vão aprovar a adesão das instituições, vão criar regulamentações, vão aprovar regulamentações de certificação profissional das instituições, vão aprovar os planos de curso dessas instituições e vão monitorar o que está sendo feito por essas instituições. Por fim, as instituições elas vão elaborar esses documentos, submeter ao sistema de ensino e executar também as políticas de certificação de competência. Então, se uma instituição que ela tem vários campi, ela for credenciada, ela for aprovada para a certificação de competências, automaticamente todos os seus campi já estão aprovados para a certificação de competências. Então, tem essa questão. As instituições certificadoras basicamente vão executar os planos de certificação profissional. Tem algumas atividades também, tem que manter a acessibilidade, uma série de coisas também. Essas instituições, elas propõem dentro dessa política aqui, seguindo o que está sendo estabelecido nos regulamentos maiores, o que é que elas querem fazer, como elas querem fazer sua certificação. Elas têm alguma liberdade, alguma autonomia para isso. Então, existem alguns certificados que podem ser concedidos. A gente já tinha visto lá em cima que profissionais poderiam ser formados, mas uma certificação de qualificação profissional, ela pode ser conferida. Pode ser conferido o diploma de técnico de nível médio, para quem já tem o ensino médio. Pode ser conferido o certificado de especialização profissional técnica de nível médio, do pós-técnico, que vão preparar os especialistas técnicos, para quem já é técnico ou quem tem uma graduação na mesma área do pós-técnico. E também existe a certificação relacionada ao nível tecnológico, que elas dariam o quê? Um diploma de graduação tecnológica, que formaria um tecnólogo a partir desse processo de certificação. Obviamente, para você poder fazer um nível superior, você precisa já ter o ensino médio. E também existe a certificação de docente de educação profissional. Isso não vale, repito, para matemática, para física, para química, para as disciplinas de formação geral, para as disciplinas de propedêuticas, de natureza propedêutica.
Só vale para as disciplinas profissionalizantes. Pelo amor de Deus, só vale para as disciplinas profissionalizantes. Vamos criticar, mas vamos criticar tendo os dados corretos, falando a verdade. Não vamos criticar de qualquer maneira, de uma maneira leviana. Não, por favor, não vamos fazer isso. Então, tem alguns quesitos para que possa oferecer a qualificação. Tem que ofertar esse curso de qualificação ou ter um curso técnico ou tecnológico correspondente. Para que possa fazer a certificação técnica, precisa ter um técnico ou um superior correspondente. Para fazer a especialização técnica, precisa ter a especialização técnica, o curso técnico ou o curso tecnológico correspondente. E para fazer o curso tecnológico, a certificação tecnológica, precisa ter o curso superior de tecnologia reconhecido com a nota superior a 3, igual ou superior a 3. Então o curso precisa estar aprovado, precisa ser regular. Aí eu posso criar uma versão de certificação para esse curso. E para que possa ser feita a certificação docente de educação profissional, a instituição ela precisa ofertar licenciatura em educação profissional ou uma complementação, formação pedagógica ou especialização em docência para educação profissional, cadastrada lá no EMEC, como todo curso de nível superior deve ser. Então, a partir daí ela pode fazer essa certificação e pode diplomar como licenciado a partir da certificação. Então, é bem interessante que a gente veja que quando trata de professor, vai ministrar, vai conferir, caso a pessoa consiga passar, o diploma de licenciatura para a educação profissional. Então, vai formar também, vai diplomar também o licenciado. Ok? Então, tem essa natureza, é bem interessante isso. É uma coisa amarrada, precisa ter esses cursos, precisa ter uma expertise. Não, os diplomas eles vão ser emitidos da mesma maneira que os outros. Vai ser emitido um histórico também em cima do que está sendo avaliado. Esses cursos, esses diplomas, eles vão ter, principalmente os de técnico, vão ter códigos para verificação. O de nível superior, todo o diploma que é feito dos cursos regulares vai ter mecanismos similares também nos cursos superiores também, que prevê isso, e não deve constar no diploma que ele foi feito, que ele foi obtido por meio de reconhecimento de saberes e competências. Não, não deve, porque se tiver isso no diploma pode existir algum preconceito contra aquele profissional, então não pode fazer. Além daquele outro quesito, que foi de ter os cursos correspondentes, precisa ter também uma oferta de certificação profissional por meio dos PPCPs. Os PPCPs são os documentos que vão orientar esse processo de certificação das instituições. Então, não é solto. Precisa ter toda uma regulamentação proposta pela própria instituição. Essa regulamentação ela vai ser analisada, vai ser avaliada pelo sistema de ensino e tudo isso vai ser analisado, os pré-requisitos legais eles são cobrados, então tem tudo isso. Existem nessas avaliações, tem algumas etapas, tem uma etapa de acolhimento, que vários profissionais de várias áreas eles vão entrevistar, vão avaliar esse aluno, então para ser por busca ativa, vai nos locais onde tem esse público que pode fazer, faz um acolhimento, apresenta o que é a certificação, entrevista para ver qual a história daquele profissional, se ele pode ou não ser matriculado, então ele já recebe um encaminhamento específico.
Se ele puder ser matriculado, ele se matricula, começa a participar, vai fazer os processos de avaliação, que é teórica e prática, ele vai receber uma devolutiva em relação ao desempenho dele nas avaliações e, eventualmente, podem ser emitidos documentos ali para o profissional, para o profissional que está em avaliação. Então, tem equipes multidisciplinares que devem participar, não é só um professor, são outros profissionais também devem participar dessa equipe. Então, dependendo do nível, vai ser sim, precisa sim ser solicitados requisitos educacionais para aquilo. Ele vai fazer uma avaliação teórico-prática, tem uma avaliação didática também, no caso, e vai ter também um memorial, no caso de quem quiser ser professor da educação profissional, isso vai ser avaliado. Outra coisa também é que essa avaliação não necessariamente ela tem só o objetivo de aferir, pode eventualmente ter uma preparação para a avaliação. Então, o objetivo é que tenha sucesso nesse processo. Então, pode ter uma aula para assuntos que aqueles profissionais eles têm um pouco mais de dificuldade e eles possam, a partir daí, ter mais chances de passar. Então, eventualmente, se não conseguir terminar tudo, eles podem receber só um atestado, se ele não conseguir ser certificado, ser diplomado, e ele pode receber esse atestado e utilizar para continuar o curso, se ele quiser. Aproveita as disciplinas que ele já passou, ele pode continuar o curso, até porque precisa ser linkado a um curso de natureza similar também. Pode existir convênios também, parcerias, para que outras pessoas possam participar, para que mais gente possa participar. Então, existe uma série aqui de considerações finais, de disposições finais também, com relação a esse processo. Os professores também vão receber uma carga horária específica em função do que eles participarem desse projeto. Tá? Então, existe isso. Eu queria, por fim, eu vou apresentar já apresentei essa legislação, já apresentei esse projeto, mas eu quero que a gente analise o seguinte. Aqui no Ceará, que é um instituto que é um dos maiores do Brasil, ele conseguiu fazer a regulamentação dele, de certificação de competências, para esse nível aqui, para qualificação profissional, que é o nível mais simples, que é o nível mais elementar. Então, existe uma série de possibilidades, a certificação técnica, a especialização técnica, o curso tecnológico, formar o tecnólogo a partir do Ressaber e formar até o professor licenciado de educação profissional. Repito, de educação profissional, somente de educação profissional, de disciplinas propedêuticas, não tem previsão legal para isso. Tá? Esses professores continuam precisando ser formados por meio da licenciatura, não mudou, não há precarização para esses professores, não há, ok? Não mudou. Agora, seria muito interessante que as instituições que criticam o notório saber, que os profissionais que criticam o notório saber, criassem as licenciaturas em educação profissional nas suas instituições, criassem a formação pedagógica, a segunda licenciatura em educação profissional nas suas instituições, para a partir daí não precisar mais de ressaber, não precisar de notório saber, não precisar de nada disso. Por quê? Porque o licenciado já vai estar saindo para a educação profissional
das universidades, das faculdades, dos institutos federais. Então, é importante que haja uma coerência no discurso, é muito importante que haja essa coerência. O que me parece é que hoje não tem essa coerência. Eu digo isso com muita tristeza. Então, não tem a certificação técnica. Basicamente, se você procurar, não sei se algum instituto atualmente está oferecendo certificação técnica. Se for, é um caso tão ínfimo, tão pontual, que realmente não se toma nem conhecimento. Existia um processo de certificação muito forte ali durante a ditadura e até depois da ditadura, até pouco depois dessa nova LDB, mas o Fernando Henrique, ele desmontou o sistema de certificação que tinha para trás, de diplomação de técnicos, que era muito forte, basicamente era uma prova, eram práticas. Ele desmontou, quis colocar uma legislação que desde a década de 90 o esboço dela é parecido com esse esboço do Ressaber, mas não conseguiu colocar em prática, infelizmente. Certificação de especialização técnica, é difícil até ver oferta de especialização técnica. Quanto mais certificação, processo de certificação para especialização técnica. Não vale a pena nem ser comentado para não perder tempo numa coisa que praticamente não existe. E certificação tecnológica e certificação de licenciado, isso aqui também pode procurar na rede federal inteira. Não existe. Por quê? Porque as instituições elas têm uma característica que é o seguinte: elas são muito parecidas com as religiões, com as instituições iniciáticas. Então, assim, a pessoa tem que passar ali por todos aqueles passos, por todas aquelas etapas, para que ela consiga atingir os níveis. Então, para as instituições educacionais, é um absurdo, é um despautério que alguém receba um diploma de tecnólogo, que alguém receba um diploma de licenciado, sem se submeter aos professores, às instituições, aos ritos que já existem ali. Então, essa certificação tecnológica, essa certificação docente para a educação profissional, é praticamente impossível que elas aconteçam. Infelizmente, apesar de achar que a legislação é muito avançada, é muito interessante, ela, por motivos culturais dentro das instituições educacionais, eu creio que infelizmente elas são letras mortas, tá? Pessoal, muito obrigado por terem escutado. Para quem assistiu os 3 vídeos da playlist, eu agradeço bastante. Espero que eles sejam um convite para reflexão, para que a gente pense melhor na nossa prática de EJA, na nossa regulamentação, e a gente consiga sempre avançar para a gente fazer a EJA resistir, para que a gente consiga atender cada vez mais pessoas que estão precisando das funções da EJA, especial da função reparadora também, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que Deus proteja a todos, que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. E a EJA resiste. Só que para a EJA resistir, os agentes da EJA eles precisam também continuar resistindo com inteligência, com sabedoria, com muito tato, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, que nós possamos ter outros projetos desse. Forte abraço, tchau.